Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, o programa feito em parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou Giovana Oliveira e do outro lado do Atlântico estou com o Nuno Vinha. Nuno, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Igualmente, Giovana, igualmente. Hoje nós temos um tema muito interessante que é os limites que os empresários tecnológicos podem ter ou não podem ter naquilo que querem fazer com as suas empresas. Obviamente, eu digo obviamente porque nós já falámos sobre isso, mas as pessoas podem não ter esse conhecimento. Estamos a falar de Elon Musk e daquilo que ele fez, retirando as contas no Twitter de vários jornalistas e aquilo que aconteceu depois com a Comissão Europeia a ameaçar sanções contra Elon Musk pelo facto de ele ter feito isso e desse limite à liberdade de imprensa. E hoje connosco para debater este tema temos o Tiago Bessa, advogado da Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados em Lisboa, e do lado de lá em São Paulo temos o Carlos Sandano, jornalista, especialista em jornalismo digital, a quem eu dou desde já as boas-vindas a ambos, e pedia se calhar um minutinho a cada um de vocês para que se apresentassem às pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir lá em casa. E Tiago, apresentas-te rapidamente. Claro que sim. Bom dia aos meus colegas aqui do Brasil, boa tarde Nuno, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O meu nome é Tiago Bessa, sou advogado, como o Nuno referiu, na Vieira de Almeida. Tenho trabalhado aqui em temas tecnológicos praticamente há 20 anos, vou acompanhando estas matérias, portanto é um prazer estar aqui convosco a debater este tema interessante, sobretudo no momento, e terei a oportunidade de falar isso já de seguida, no momento em que a União Europeia prepara legislação muito específica sobre a matéria, precisamente para acautelar algumas das situações que aconteceram muito recentemente com o Twitter, mas não só, situações que vão acontecendo com estas plataformas de grande dimensão, por onde passa toda a nossa vida como cidadãos, por onde passa também toda a nossa vida como consumidores e também como votantes. Portanto, será certamente uma conversa muito animada e interessante. Obrigado pelo convite novamente. Carlos? Bom dia. Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Carlos Sandano, sou professor, sou jornalista, né? Atualmente professor de jornalismo. Tenho discutido essas questões aí já sobre o digital, a comunicação digital, os impactos, as mudanças já há algum tempo. Eu tenho um livro lançado em 2015, né, que justamente a ideia é dizer qual que é o papel do jornalismo nesse mundo interconectado, né, e dentro da universidade mesmo, que eu faço parte, o Mackenzie, temos provocado alguns debates justamente para entender essa nova dinâmica, né. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho bastante também produtiva essa ideia, né, de ligar, de articular dentro do nosso universo da lusofonia aí, essa integração dos debates. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito. E bom, para a gente começar um pouquinho essa discussão, eu acho que nada melhor do que a gente trazer uma contextualização do porquê a gente escolheu esse tema e também do porquê nós estamos falando disso nessa semana. Nos últimos dias nós vimos ali no Twitter uma proibição a alguns jornalistas, ao menos 4 jornalistas tiveram suas contas banidas na rede social. Esses profissionais, eles faziam uma cobertura relacionada à tecnologia, principalmente ali as empresas do Elon Musk, que atualmente é o CEO e o dono do Twitter. Desde então, nós vimos diversos veículos de comunicação deixando a rede social, fechando suas contas, e vimos um movimento muito grande da sociedade em geral também debatendo sobre isso. E para a gente começar essa discussão, Carlos, eu queria direcionar uma pergunta inicial a você, porque nós sabemos que desde que tudo isso aconteceu, nós vimos, por um lado, algumas pessoas falando que o Musk não estava fazendo nada de errado, visto que o Twitter é uma empresa privada e que, tecnicamente, era direito dele fazer isso. Mas, por outro lado, nós vimos esse movimento dos veículos de comunicação, vimos a própria União Europeia, que fez uma série de ameaças ao Musk em relação a impor sanções a ele por conta disso. Então, eu queria te perguntar por que esse assunto teve tanta repercussão e por que isso que o Musk fez gerou tantos pontos de vista diferentes, né? Por que a União Europeia se manifestou sobre isso? Por que ele errou ao fazer isso? Se é que você acha que isso foi um ato errado mesmo? Eu acho que a questão toda, ela parte de uma certa... de um problema, talvez, que
que vai muito além, né, do Twitter em si, do que o Elon Musk está fazendo com o Twitter. Enfim, a própria compra do Twitter, todos nós sabemos, a intenção dele era justamente essa intervenção ideológica sobre o processo de comunicação. Tá? O problema todo tá nessa distinção do que é público e do que é privado. Tá? Está na falta de regulamentação que existe sobre o processo de comunicação. O professor Habermas, né, há alguns anos também ele escreveu um texto, né, sobre o problema do jornalismo, que o jornalismo ele não é um produto como qualquer outro, porque ele forma a própria consciência daqueles que consomem o produto. Então, a comunicação, ela tem tradicionalmente, né, características que impedem que a gente pense apenas desde essa esfera privada, dessa defesa. Olha, o Twitter é dele, ele faz o que ele quiser naquele ambiente. Tá? Para isso, né, nós temos tradicionalmente, quando falamos de comunicação, diversas legislações, né, nacionais, enfim, que delimitam o que pode e não pode ser feito, né? Diante desse papel da comunicação, principalmente do jornalismo, dentro daquilo que nós entendemos como constituição do espaço público, da esfera pública, né? Pelo menos desde o século XVIII a gente tem essa ideia, né? Desde o Jefferson, né? Os pais fundadores da América, entendendo o jornalismo como parte importante do quê? Da própria estrutura democrática. Então, há o quê? Uma ausência, né, de estruturas. E o nosso colega vai poder discorrer melhor sobre isso, né? Dizendo que é ou não possível nessas estruturas de comunicação, mesmo sendo uma esfera privada, como né? Como as empresas de comunicação, né, já tradicionalmente, elas têm que obedecer tanto a essa legislação e, a outro ponto, a uma cultura. Eu acho que esse é outro ponto, se me permite estender um pouquinho na resposta, importante de discussão. Quando a gente fala de jornalismo, nós não estamos falando apenas de uma atividade, né, que gera lucro ou não, mas de uma cultura jornalística, né, que a partir da qual é construída esse processo de comunicação. Dentro desses novos aplicativos, dessas novas estruturas de comunicação digital, o que nós temos o quê? A ausência de uma cultura, de uma ideia de bem público, né, que forme isso. Apesar do discurso do Mark Zuckerberg, por exemplo, achando que está melhorando, o Facebook está lá para integrar as pessoas, para melhorar o mundo, o que nós vemos o quê? É um foco no interesse do quê? Da rentabilidade, do lucro, né? A gente substitui isso que eu tenho chamado de cultura pelo quê? Pelos termos de serviço. Então, o problema está nisso. Então, primeiro, né, é o desenvolvimento de uma cultura de comunicação, né, diante desse novo contexto que a gente tem. Toda a nossa cultura ainda ela é pré-digital nesse sentido, temos que adaptar a isso, e por outro lado, a sociedade em si ela tem que se mobilizar e entender o que se pode ser feito. E aí é um equilíbrio muito delicado também, né, para que não haja um controle, para que realmente a gente continue a preservar a liberdade de informação. Mas é um ponto curioso. Em primeiro lugar, o Twitter, como bem, não é um órgão de comunicação social. O que se passa, neste caso em concreto, é que os jornalistas apropriaram-se daquela rede social e da projeção que têm para divulgar a informação que têm ou em primeira mão ou replicando pedaços de informação, que é lícito da parte dos jornalistas quererem amplificar aquilo que é o seu trabalho nos órgãos de comunicação que são regulados. É verdade. Mas aqui a questão é que aquilo não é um órgão de comunicação social. E, portanto, os termos de utilização daquela conta, que é aquilo que é o ponto invocado pelo Elon Musk, não sei se não lhe darão razão. Agora, há aqui uma outra questão que eu ia passar para o Tiago e ia perguntar isto sobre a atitude da Comissão Europeia, que é, há países que não têm liberdade de expressão nos seus próprios países e, no entanto, a União Europeia e a Comissão Europeia não nega o investimento que esses países trazem. Eu estou a pensar na China, por exemplo, não diz, vocês não podem investir nas empresas e nas companhias da União Europeia, porque no vosso próprio país não existe liberdade de expressão. Portanto, eu ia perguntar ao Tiago exatamente com base em que lei, em que preceito legal é que a Comissão Europeia está, neste momento, a admitir a hipótese de aplicar sanções a um empresário em concreto, que é uma espécie de mal amado
atualmente enfim, da própria União Europeia e dos Estados Unidos também, é muito controverso, portanto é um mal amado, é fácil ameaçar com sanções, mas qual é o preceito legal, Tiago? Sim, obrigado Nuno pela pergunta e obrigado também ao Carlos aqui pelo enquadramento. Quer dizer, se calhar temos que começar mesmo pelo início, não é? A questão da liberdade de expressão e de informação e a importância do jornalismo transcende muito aquilo que são estas plataformas e aquilo que é a atividade hoje em dia digital, não é? Acho que estamos perante um valor, um bem muitíssimo importante para as democracias ocidentais, um bem que tem que ser preservado, um bem que tem que ser defendido e um bem que tem que ser estimulado, sem dúvida, não é? E por isso é que praticamente todas as constituições o consagram, as cartas de direitos fundamentais também o consagram, um pouco por todo o mundo, excetuando algumas exceções, como o Nuno referiu, e é nesse âmbito que a Comissão Europeia, no caso particular que nos ocupa aqui na União Europeia, tem vindo a trabalhar para garantir que estas plataformas por onde passa toda a nossa vida como cidadãos, como consumidores, como votantes, não perturbam e não mitigam o valor desse bem que a todos nos deve preocupar. A Comissão Europeia, como guardiã dos tratados e guardiã, enfim, da defesa dos valores ocidentais no âmbito da União Europeia, tem vindo a promover uma série de iniciativas com o intuito de controlar, e aqui é mesmo assim, controlar a atividade destas empresas norte-americanas que têm uma presença muitíssimo significativa nesta economia digital. Portanto, estamos a falar da Apple, da Amazon, da Microsoft, da Meta e também agora do Twitter. Portanto, são empresas com a sua sede original nos Estados Unidos, mas que têm um peso extremamente significativo nesta economia digital. Tem havido um boom de legislação nos últimos anos, com o objetivo, lá está, de controlar um bocadinho a influência, controlar a atividade destas instituições, destas entidades, melhor dizendo. Não há nada contra, naturalmente, as empresas serem norte-americanas. O que há é uma preocupação natural por parte do legislador europeu de garantir que os valores que defende e presidiram à criação das instituições europeias continuam também a ser defendidos no âmbito de uma economia cada vez mais de plataforma, uma economia cada vez mais de dados e uma economia cada vez mais digital. Para responder à tua pergunta, Nuno, muito recentemente a União Europeia lançou 2 instrumentos fundamentais para aquilo que podemos chamar a regulação do setor digital. O primeiro é o chamado Digital Markets Act, que foi aprovado em outubro e entrou em vigor em novembro de 2022. É um diploma, é um regulamento. Para quem nos está a ouvir, o regulamento na União Europeia significa que é aplicável em todos os Estados-membros da União Europeia, não carece de nenhuma medida de transposição, portanto ele é automaticamente aplicável e portanto neste momento é aplicável em Portugal, como é aplicável em Espanha e em França, exatamente da mesma maneira. Poderão haver depois algumas leis de concretização, mas o tronco comum das regras é aplicável. Portanto, esse Digital Markets Act foi um diploma, é um regulamento que já entrou em vigor e que vai ser aplicável a partir de março de 2023 e que essencialmente tem uma preocupação de cariz mais concorrencial, ou seja, garantir que as plataformas, estas plataformas de muito grande dimensão, estamos a falar obviamente do Twitter, estamos a falar da Meta, com as suas diferentes plataformas, como o Facebook, o Instagram, mas também da própria Microsoft com o LinkedIn, por exemplo. Portanto, a preocupação é garantir que estas plataformas, quando exercem a sua atividade, respeitam essencialmente regras de concorrência e alguma regulação. A par, e posso chamar-lhe o irmão gêmeo do DMA, também foi aprovado em novembro, e entrou em vigor também nesse mês, o Digital Services Act, o chamado DSA. O DSA tem um cariz mais transversal. Essencialmente é um regulamento, mais uma vez, são 2 regulamentos, portanto diretamente aplicáveis, que visa garantir essencialmente um tema de moderação de conteúdos, ou seja, aplicar e exigir o cumprimento de determinadas regras que levem a que estas plataformas, mas muito mais além destas plataformas, garantem um conjunto de normas que previnam a divulgação massiva, por exemplo, de conteúdos raciais, de desinformação
de conteúdos pornográficos, portanto, tudo o que é conteúdo ilegal, porque, por exemplo, viola também regras de direito de autor ou outro tipo de regras, é moderado, ou seja, existe aqui uma atividade de eliminar esses conteúdos ilegais. E é precisamente, e desculpem este introito grande, mas é para explicar, é precisamente no âmbito do DSA que estão as regras mais importantes para aquilo que aconteceu agora muito recentemente com o Twitter. E o Twitter tem estado envolvido em algumas polémicas. Esta última, sem dúvida, a mais relevante. É interessante até perceber o que é que verdadeiramente aconteceu, porque obviamente foi dito que havia uma violação dos termos e condições, mas na realidade houve um aspecto prévio que teve que ver com a suspensão de uma conta que é chamada EllenJet, que era basicamente um utilizador do Twitter que se dedicava a publicar as diversas viagens do jato privado do Elon Musk e colocava essa indicação, pode ser informação pessoal, no Twitter para que toda a gente soubesse mais ou menos o que é que estava a acontecer com o Elon Musk e a sua família. Essa conta foi suspensa, alegadamente porque estaria a violar os termos e condições e estaria até a criar uma situação de perigosidade para o Elon Musk e a sua família, porque toda a gente sabia onde é que ele estava. E é um direito de privacidade dele, não é? É o direito de privacidade, exatamente, foi muito baseado nisso, e os jornalistas que entretanto viram a sua conta suspensa continuaram no fundo a publicar essa informação dita pessoal, e precisamente por isso a justificação para a suspensão da conta dos jornalistas foi, estão a divulgar informação pessoal relativa a uma individualidade, neste caso é o proprietário do Twitter e o CEO, portanto não é uma qualquer individualidade, e portanto por causa disso a conta foi suspensa. A conta foi reativada, creio, nas pesquisas que fiz na internet, imediatamente no dia a seguir, mas naturalmente isto gerou um burburinho muito grande quanto à potencial, digamos assim, potencial censura de algum tipo de atividade, porque como disseste, Nuno, muito bem, hoje em dia estas plataformas são cada vez mais utilizadas como veículo de transmissão de informação e de conteúdos jornalísticos, e naturalmente a Comissão também quer preservar muito a utilização pacífica e saudável destas plataformas. Portanto, as sanções foram muito anunciadas neste âmbito. Eu não me vou alongar mais, há aqui depois alguns problemas com a aplicação do DSA que poderemos lá voltar se assim o entender. Sim, vamos a isso depois. Perfeito. Bom, e agora um outro ponto que também está muito relacionado a tudo isso que o Thiago disse agora, que eu acho que a gente tem que levantar, direcionado ao Carlos, mas também, Thiago, se você quiser comentar depois, é que até onde um empresário como o Musk, por exemplo, ele pode ir para limitar, talvez, o trabalho de profissionais de imprensa dentro da sua própria empresa, considerando que o Musk ele é dono do Twitter, como a gente falou, é uma companhia privada, e por outro lado, até onde os jornalistas também podem ir nessa divulgação de informações que, nesse caso, eram informações pessoais, algumas delas, né, como a gente também já explicou. Então, a gente tem esses dois lados, até onde os empresários podem ir para limitar esse trabalho de imprensa e, por outro lado, até onde os jornalistas também podem ir nesse limite de não ferir a privacidade desses empresários. Giovana, para responder o ponto que você levantou, eu queria tentar articular alguma coisa que tanto o Thiago quanto o Nuno, eles falaram agora há pouco, né, enfim. Primeiro ponto, né, diretamente com isso que você está levantando, né? O problema que nós temos aí, ou talvez o problema conceitual que a gente tem aqui, é a substituição de uma cultura de comunicação, seja jornalística ou não, mas enfim, de algo que tem um sentido, que tem uma prática, né, que tem um conjunto de valores aí que eu remeto ao que o Thiago tinha levantado, né, a discussão da governança que está em pauta na Europa, infelizmente aqui essa discussão ela não tem aparecido muito, apesar dessas questões de governança estarem sendo debatidos nas universidades, mas em termos do espaço público, do público mesmo, da ideia de política, isso não tem acontecido, né? O Thiago colocou muito bem, né? Quais são os valores, né, que a gente quer manter, quais são os valores que a gente quer transformar, o que a gente quer que sejam condutores dessa política pública, né? O problema que a gente tem, justamente, né, o que o Musk pode fazer ou não isso, é que a gente substitui, né,
a condução, né, desses valores, pelo quê? Por esses termos de serviço. Então, há uma cultura, né, por trás disso. Há simplesmente aqueles termos de serviços que conduzem o processo comunicativo. E aí eu entro um pouco naquilo que o Nuno tinha falado, né? É o jornalista que produz conteúdo, que está lá na plataforma para ampliar o alcance da sua mensagem e tudo mais. Eu entendo um pouco isso, talvez, como um sequestro da legitimidade que esses jornalistas, através dessa cultura, eles alcançaram por essas redes sociais. Que essas redes, né, seja o Twitter, seja o Facebook, seja o Instagram, seja qualquer outra, elas não assumem a responsabilidade por aquilo. Não tem como assumir, né? Enfim, milhões, bilhões de comunicações diárias acontecendo, eles se eximem dessa responsabilidade, que é justamente o quê? Aquilo que traz legitimidade à comunicação jornalística. Eu, como jornalista, ao publicar uma informação, eu assumo essa responsabilidade. Então, essa assunção de responsabilidade também tem que acontecer. Eu acho que nessa discussão, né, da governança, da internet, da governança, dos Digital Millennium Acts, enfim, que sejam que a gente tenha para essa legislação, essa assunção de responsabilidade, eu acho que ela tem que estar muito clara em relação a isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Quem assume a responsabilidade pelos efeitos do processo comunicativo. Né? O segundo ponto, né? Enfim, dentro dos termos de serviço você vai encontrar, e aí nesse caso do avião, realmente eu não vejo a relevância muito jornalística disso, né? Dentro de uma cultura jornalística, que falta esse espaço. Dentro de uma redação que nós temos um espaço de conflito, onde ideias diferentes dentro disso que eu estou chamando de uma cultura jornalística, elas vão resultar no processo comunicativo. Dentro de uma estrutura digital, seja o Twitter, seja o Facebook, isso é substituído pelo quê? Por uma decisão autocrática, desde o próprio entendimento do que são os termos de serviço. Aí nós temos um problema geral, não é o Musk em si, mas é substituir esse consenso público sobre o que é o processo de comunicação pelos termos de serviço, pela ideia de ser uma mercadoria, Giovana. Eu acho que o centro do problema está aí. A gente pode proibir nudez, proibir pornografia, proibir fake news, mas, enfim, dar um passo além e entender o que nós queremos, o que nós entendemos que é importante, desde os nossos valores, que esteja presente no processo comunicativo, aquilo que se vai, de fato, construir o nosso consenso social. Me parece que o eixo do debate, me parece que a gente dá um passo além, né, do que é ou não proibido, e mesmo ali há uma série de discussões, né, sobre, enfim, aquela famosa discussão já sobre, né, o torso feminino e masculino no Instagram, do que pode ou não, né, abrir isso para uma discussão pública e social. A ideia de público está um pouco mais presente e menos a ideia de privado nesse processo de comunicação. E parece que o eixo, Giovana, está um pouco aí, né, para te responder a essa questão. E eu acho esse ponto, Carlos, eu acho esse ponto interessante pelo seguinte, porque do meu ponto de vista, eu sou jornalista também há 20 anos, a Giovana também é jornalista há imenso tempo. Há aqui uma questão que é a rendição. Porque há bocadinho falava, há uma espécie de uma rendição por parte dos jornalistas em colocar naquelas plataformas algo que provavelmente no seu órgão de comunicação social não teria alcance, mas mais grave do que isso, no órgão de comunicação social não seria sancionado para passar, porque não tem interesse, ou não tem interesse público suficiente, ou não conseguiriam demonstrar perante o seu editor, perante o seu diretor, perante o seu chefe de redação, não conseguiriam demonstrar o interesse público em divulgar a localização exata de cada um dos passos dados pelo Elon Musk. Não faz sentido. Mas por um lado, há uma rendição em relação ao alcance do Twitter e dizer, bem, isto tem muito mais alcance do que alguma coisa que eu possa fazer. Há uma rendição. E por outro lado, há uma demissão, que é deixar ao critério daquilo que é a própria rede social o que é que tem interesse público, porque dentro de uma rede social tudo tem interesse público. E muitas portanto, vezes com chamadas sensacionalistas, que acabam atraindo mais o interesse. Exatamente, e portanto eu como jornalista digo assim, eu ponho algum crivo de qualidade com o meu nome num post, digo, isto não é fake news, isto é meu, eu sou jornalista do Guardian, sou jornalista do Jornal Económico, sou jornalista do El País em Espanha, etc.,
mas a partir daí eu não só não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquilo que ali está, sobre o destino que vai ser feito, como não tenho, obviamente, um código deontológico, não tenho as regras do meu jornal, não tenho nada aplicado. E, portanto, Tiago, aqui a minha pergunta é, em relação àquilo que estávamos a falar, vai ser preciso moderar este espaço. Bem, quantas pessoas vão ser necessárias para moderar, ou se, pelo contrário, a União Europeia, a Comissão Europeia e outros países vão depender de um enorme, extenso e ainda mais autocrático algoritmo, diria eu. E a minha pergunta é o que é que está previsto no DSA precisamente para estes casos. Uhum. Nuno, posso agregar uma questão para o Tiago nessa sua pergunta? Se você foi quase um monólogo terminar em pergunta, peço desculpa. Alguma forma de sustentar essa produção, essa comunicação responsável, se de repente algum financiamento público, alguma coisa que faça frente a esse cenário que o Nuno estava descrevendo, se vocês discutem, se vocês pensam dessa forma aí também isso. Bem, já o nosso jornal, o Jornal Económico, recusou ajuda pública. Durante a pandemia recusámos qualquer verba destinada à vinda do Estado para o que quer que seja da nossa operação. O anterior jornal em que eu estava, que é o chamado Observador, também não aceitou qualquer verba relacionada, porque nós entendemos que o Estado não tem nada com participar nem financiar, direto ou indiretamente, aquilo que é a atividade dos jornais, por uma questão de independência própria nossa. Agora, isto já não se coloca nas redes sociais e naquilo que é a moderação daquilo que deve ser uma rede social. Portanto, nesse ponto, Tiago, a palavra, por favor. Não, ótimo, a discussão está ótima. Em relação a esse ponto, Nuno, deixem-me só dizer uma coisa prévia. Há aqui, de facto, um tema que tem sido falado dos termos e condições de utilização da plataforma, não é? E, portanto, as regras que são definidas pelo proprietário, pelo dono da plataforma para a utilização desta rede social, para a utilização desta plataforma. Há aí alguma autonomia, sem dúvida, ou seja, o proprietário da plataforma tem autonomia para decidir que regras é que quer implementar, são regras mais assertivas, digamos assim, regras mais permissivas. Nós sabemos, e já foi muito falado, que o Elon Musk, quando comprou o Twitter, gostava que as regras fossem mais permissivas relativamente ao tipo de comentários, ao tipo de atividade que se exerce junto do Twitter, ao contrário dos anteriores donos. Há aí alguma permissividade que é deixada um bocadinho no âmbito da liberdade de atividade privada que cada entidade deve ter. Agora, com o DSA, essa situação passa a ser controlada, ou seja, os termos e condições devem ser filtrados à luz de um conjunto significativo de valores europeus, nomeadamente a liberdade de expressão e a liberdade de informação, onde naturalmente se enquadra o trabalho dos jornalistas. Portanto, o Estado de Direito, o respeito pela liberdade religiosa, a liberdade de opinião, exatamente. etc. Portanto, se em algum momento se entender que estes termos e condições estão a ser utilizados como um mecanismo para cercear, para eliminar, violar a liberdade de expressão e de informação, há mecanismos no DSA para atuar. E não estou a falar apenas das coimas, que são muito elevadas, podem ir até 6% digamos assim, do rendimento anual ou dos lucros anuais do Twitter, portanto são valores muitíssimo elevados, mas há outros mecanismos que também podem ser utilizados. Agora, em relação à tua pergunta, Nuno, o que é que se espera da moderação de conteúdos? Obviamente que o legislador europeu está ciente que não é possível haver uma moderação de conteúdos sem utilização de algoritmos, sem utilização de inteligência artificial. Isso não é possível. Não é possível ter um polícia atrás de cada utilizador de uma rede social. Portanto, não é possível e o legislador sabe disso. Portanto, é perfeitamente admissível no âmbito do DSA que a moderação de conteúdos, por exemplo, de conteúdo racial, conteúdo xenófobo, etc., possa ser filtrada, possa ser moderada através de algoritmos. Agora, nós também sabemos que a inteligência artificial muitas vezes tem problemas de ética. E, portanto, porque a inteligência artificial é definida por humanos e, portanto, se um humano criar código que tenha um problema ético qualquer, a inteligência artificial vai refletir esse tema. Ou até pela aprendizagem da utilização de dados, a inteligência artificial também conduzir a decisões que sejam erradas, que sejam injustas, que sejam não éticas. Por isso é que o DSA também tem uma preocupação hoje em dia muito interessante, que é obrigar, sobretudo estas grandes plataformas,
a emitir relatórios de transparência. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, o Twitter, mas outras plataformas como a Meta, terão que anualmente publicar relatórios de transparência que expliquem como é que é feita a moderação de conteúdos. A moderação de conteúdos é feita apenas e exclusivamente com base em algoritmos. Quais são os resultados que conduziram a essa moderação de conteúdos? Se houve, por exemplo, muitas reclamações ou não. Portanto, esse tipo de abordagem algorítmica passa a ser objeto de um relatório de transparência para a própria Comissão, as entidades nacionais, mas todos nós, como utilizadores, sabermos um bocadinho o que é feito em cada plataforma. Portanto, essa moderação é feita na raiz, na origem, pela parte da própria empresa. Pela parte da própria empresa, exatamente. Não é a Comissão Europeia que estabelece os parâmetros, é feito pela própria empresa e por cima a Comissão Europeia controla. Okay. Exatamente. A própria empresa irá utilizar os algoritmos, que não há alternativa, manifestamente, certo. E depois haverá publicação destes relatórios de transparência que levarão acompanhamento e um escrutínio, diria, mais próximo por parte da Comissão Europeia e de outras entidades nacionais que naturalmente têm preocupação nesta matéria. Apenas uma nota interessantíssima, que também acaba por ser hoje em dia quase uma tradição em diversos regulamentos, que é, se houver uma reclamação, por exemplo, se o Nuno publicar um conteúdo no Twitter e for suspenso, e fizeres uma reclamação, a reclamação tem de ter a intervenção de uma pessoa. Ou seja, quando é feita a decisão sobre os méritos da reclamação, isto é, se a suspensão do conteúdo, se a suspensão da conta foi feita, tem de existir a intervenção de uma pessoa. Porquê? Porque há matérias que a inteligência artificial ainda não consegue apreciar devidamente e, portanto, é necessário aí, nessa parte da reclamação, haver, digamos assim, uma revisão humana do procedimento de moderação de conteúdos. Isto, naturalmente, quer também transformar o processo mais humano e mais condizente com os valores que queremos defender. Perfeito. Bom, o Thiago falou agora um pouquinho sobre essa questão de transparência, e isso acho que nos leva para uma outra discussão, já que caminhando para o final do nosso papo, que nós vimos uma discussão crescente nos últimos anos sobre fake news. Vimos essas big techs, né, as redes sociais, como a Meta, o próprio Twitter, ali banindo conteúdos que feriam as diretrizes das plataformas. Vimos isso muito agora na pandemia, conteúdos que propagavam desinformação a respeito de vacinas, por exemplo. E a gente acaba entrando numa linha muito tênue entre esse combate à desinformação e um outro ponto que muitas vezes é visto como censura. Então, agora eu queria te perguntar, Carlos, como que a gente consegue equilibrar esses dois pontos? Como as empresas conseguem combater essa desinformação, mas ao mesmo tempo não cair num ponto ali considerado censura? Eu volto, Giovana, para aquele ponto que eu tinha levantado, responsabilidade. Né? As empresas têm que assumir responsabilidades pelos seus atos, né? Pelas consequências daquilo que é propagado. Né? Tivemos tanto aqui quanto também na Europa, durante a pandemia, esses problemas em relação aos movimentos anti-vacina. Tivemos, não sei, aqui nós, no Brasil, por conta do presidente da República, tivemos essa informação sobre cloroquina, etc. e tal, e essas coisas, elas, enfim, o algoritmo, ele não dava conta, né, de administrar isso, né, o Thiago estava falando da questão que tem que ser o algoritmo, realmente não tem como não ser, mas aí nós entramos em um problema, né, enfim, que esse algoritmo é o da empresa também, né, e ele é fechado, nós não temos ideia do que está lá dentro, né, se a gente está falando que a gente vai construir essas regras, né, essa condução e esse monitoramento, né, desde o que nós consideramos nossos valores, que nós não abrimos mãos, né, a democracia, contra o racismo, contra a intolerância, assim por diante, né, como é que nós podemos fazer esse controle, é a pergunta que fica, se nós não temos o controle sobre o algoritmo em si, né, enfim, e aí é o segundo ponto, né, é exigir responsabilidades. Aqui no Brasil, a cena, né, do fake news, que estava em um cenário extremamente terrível,
de propagação, enfim, seja em relação à pandemia, seja no âmbito político, né, quando as instituições, o Supremo, principalmente na figura do Supremo Tribunal, começou a agir para conter alguma coisa, houve, né, já um movimento de equilíbrio em relação a isso, mas eu acho ainda que é uma ação bastante restrita, né, do que podemos ou não fazer em relação a essas informações, principalmente essas informações que têm consequências desastrosas, né, como é o caso dos movimentos anti-vacina, Giovana. Eu acho que antes, mas realmente as pessoas, sejam as instituições, né, o problema é responsabilizar quem de fato está produzindo esse conteúdo, mas encontrar, porque esses movimentos, né, se a gente fala, são milhões e milhões de pessoas colocando isso. Mas o que nós vemos, pelo menos desde o caso aqui do Brasil, que a gente vê, que, né, a divulgação, ela parte de movimentos orquestrados, ela parte, né, de conjuntos, né, enfim, de centros bastante bem definidos. Eu acho que aí é questão de começar a responsabilizar a esses grandes produtores de informações falsas que a gente pode talvez caminhar para algum tipo de equilíbrio nesse cenário de comunicação. Maravilha. Bom, infelizmente estamos chegando ao final agora de mais um episódio do Atlantic Connection. Carlos, Thiago, eu quero muito agradecer pela participação, as respostas extremamente esclarecedoras e já deixar o convite para uma próxima conversa, porque esse é um assunto que nós poderíamos falar aqui por horas. Sim, realmente foi um papo muito bom, foi muito animado, com opiniões que nós já percebemos que até há aqui opiniões que encarrilam umas nas outras em muitos pontos. O Carlos há pouco falava do algoritmo que continua a ser das empresas. Pois, esse é o molho secreto que elas têm, vale muitos milhões, milhares de milhões de euros que eles demoraram anos a desenvolver, nunca vão divulgar esse molho secreto a ninguém e pelo menos vão evitar até à última. Eles preferem provavelmente até sair de um mercado com 500 milhões de habitantes, como é o caso da União Europeia, antes de terem de revelar o seu algoritmo ou o que quer que seja. Mas enfim, também está na mão deles fazerem isso ou deixarem de fazer. Eu agradeço mais uma vez a todos, Giovana, a ti, ao Carlos, ao Tiago, pela vossa presença. Aproveito para deixar o convite para virem cá numa próxima oportunidade. E já porque estamos tão próximo do Natal, desejo um bom Natal, um feliz ano novo para todos vocês. E entrem com o pé direito em 2023, que vai ser um ano difícil, mas que nós estamos cá para continuar com o Atlantic Connection também ao longo de todo o ano, está bem? Muito obrigado a todos e até uma próxima. Além de agradecê-los, também quero agradecer a quem está nos assistindo, quem nos acompanhou aqui ao longo desse ano no Atlantic Connection. Nos vemos, então, em 2023. Muito obrigada. Como já falei algumas vezes, vou repetir aqui também, sempre falo isso no final dos episódios, mas o Atlantic Connection ele é transmitido em vídeo aqui na BMC News, então caso você esteja nos assistindo na BMC, saiba que você também pode nos ouvir nas plataformas de áudio do Jornal Econômico. Todos os nossos episódios estão disponíveis lá. Então, vemos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.